depois de uma série de acontecimentos traumáticos, angustiantes, malignos também, de natureza maligna, porque eu podia sentir uma opressão que não vinha da minha realidade, que não vinha dos meus conflitos, que não vinha do meu dia a dia, dos meus ambientes que eu frequentava, das minhas relações de convívio. Depois de toda essa experiência de rever a minha vida, os meus conceitos, de reexaminar a minha bagagem que transitava entre uma bagagem cultural, literária, e sempre gostei de artes, sempre fui envolvido com artes. Essa era uma bagagem que eu carregava. Eu acreditava até ter alguma espiritualidade, algum conceito espiritual que me valia, que pelo menos me sustentou nessa fase. Mas hoje eu vejo que era um caminho errado, era um caminho tortuoso, era um caminho de morte. E dentro de todo esse círculo, de toda essa busca, né? Porque eu posso traduzir toda a ansiedade, toda expectativa, expectação como uma busca de alguma coisa que seja no mundo que a gente vive, no mundo natural, ou alguma coisa de ordem sobrenatural. Na verdade, eu tinha experiências sobrenaturais com espíritos. Não vou citar aqui, não quero, não vem ao caso. Ocultismo, esoterismo. Isso é o meu universo de busca existencial. A minha órbita estava nesse contexto aí de ocultismo e outros ismos. E depois, num certo momento da minha vida de extrema angústia, de extremo sentimento de impotência, eu resolvi clamar por algo que realmente fosse acima de tudo aquilo que eu havia buscado, que me haviam me sugerido, que haviam me indicado. Eu precisava ter um encontro com Deus de fato, o Deus Criador, o Deus da vida, o Deus. Mas eu não tinha essa consciência exatamente assim como eu tenho hoje. Eu podia sentia o mal era presente, sentia até pela própria vida, eu menosprezava a própria vida, tinha desejo de morrer, fui tentado assim com situações de morte, assim, de acabar com a própria vida, enfim, essas coisas que quando o ser humano se vê totalmente perdido, totalmente desorientado, ele quer correr para os braços da morte, achando que sem resolver a sua vida aqui, sem se encontrar e se conectar com o mundo espiritual verdadeiro, com a vertente espiritual que vem de Deus, que vem de Jesus, nós estamos caminhando em círculo e tateando no escuro e não vamos a lugar algum. Mas dentro desse contexto todo, dessa ciranda, também intelectual, também do universo que eu convivi com as pessoas que me influenciaram, com a minha busca sentimental também, e os sonhos, né, que todo ser humano tem, todo homem, toda mulher, de se realizar, de crescer, de formar uma família. Essas coisas pareciam que saíam fugindo da minha vida como água por entre os dedos, que eu não tinha uma perspectiva concreta, algo concreto assim que me não é por aqui que eu vou.
Mas, enfim, foi dentro desse contexto todo de depressão, de sentimento de inutilidade, de estar perdido num imenso oceano que é a vida, que eu clamei e tive uma resposta de uma maneira sobrenatural. Também não vou aqui detalhar isso, acho que já falei sobre isso, de uma forma poética até, mais parecendo uma poesia do que de fato uma declaração de uma experiência vivida. Mas tive esse encontro com Deus e, e a partir desse encontro, dessa experiência, a minha vida mudou, os meus conceitos mudaram, a minha visão mudou. E aí eu, depois de um certo tempo, assim, que eu senti um toque, passei isolado em uma casa, num bairro onde era perigoso, sim, havia muitos marginais naquele bairro, mas graças a Deus nada me aconteceu. E eu tive a oportunidade de ficar por alguns meses lendo o Antigo Testamento e, e vendo como se a palavra tivesse criado vida e vendo uma realidade diferente da que eu estava acostumado a viver. E eu comecei também a sentir uma extrema angústia, angústia que parecia que ia arrebentar o meu coração. E no desenrolar dos acontecimentos todos, eu aí dentro dessa nova ótica, dessa nova ordem de busca, de escutar o chamado, escutar um som que não era audível, mas ao mesmo tempo era gritante. E eu fui parar, por conta disso, eu fui parar em igrejas evangélicas e eu pensei que lá eu ia encontrar um povo com a minha mente de católico, né, fala de santos, de anjos, de criaturas que a igreja, né, destacou, deu um certo destaque, e reverenciou e reverencia. Eu tinha ainda, dentro dos meus pensamentos de igreja, de espiritualidade, de conceito de comunidade, eu tinha essa bagagem. E então eu pensava que eu ia encontrar algo semelhante a isso dentro das igrejas evangélicas. E lá eu encontrei o mesmo jogo de poder, sedução, a mesma fraqueza do ser humano. Não é diferente em lugar nenhum, posso procurar no mundo inteiro, hoje eu sei. Mas eu me frustrei com isso a princípio, porque eu achei que eu ia encontrar um mundo diferente de pessoas realmente santas, de pessoas realmente contemplativas, que estariam em conexão com Deus, com o Altíssimo, de uma maneira mais radical, de uma maneira especial. E me deparei comigo mesmo, na minha angústia, mas uma coisa que me despertou assim, depois das minhas experiências mais íntimas com Deus, foi o gosto pela palavra, né? Sempre, desde que eu comecei a caminhar na fé, tendo a Bíblia como orientação, Jesus Cristo como caminho, eu sempre gostei de estudar a Bíblia e ler com profundidade. E sempre que eu ia compartilhar isso com alguém, as pessoas me debochavam, tiravam onda da minha cara, porque eu nunca me satisfiz com aquele coisa clichê, o jeito de falar, os trejeitos, todo mundo falando exatamente do mesmo modo. Para mim isso não cabia, eu nunca me adaptei nesses critérios aí de costumes, enfim. E, e via que a coisa era meio repetitiva, assim, em termos de texto, de pregação. As pessoas pegavam determinados trechos da escritura e a partir dali resumiam a sua vida espiritual, o seu contexto espiritual, a sua vida daquele
aquele contexto ali simples, mas foi, fui indo de igreja em igreja, procurando, e cada vez mais eu me sentia angustiado. Ao invés de eu encontrar paz, em vez de eu encontrar alegria, eu sentia que saía de uma fase da minha vida que eu de fato era prisioneiro de um monte de coisas e eu estava apenas arranjando um outro lugar que eu ia ter determinadas prisões, determinados conceitos de fé, de conhecimento espiritual, mas que não saciavam a minha fome. Não voltei para a Igreja Católica, trabalhei como pregador da renovação carismática, mas não tive abertura, não tive oportunidade de pregar uma fé cristocêntrica. A minha pregação sempre foi cristocêntrica, sempre foi Cristo como o foco principal de toda a minha experiência também, sempre foi a minha fé, a minha pregação, sempre cristocêntrica. Isso desde o princípio, desde que eu comecei a conhecer o Evangelho, eu sempre fui focado em Jesus. Sempre tive prazer e alegria em falar de Jesus. Fui em alguns lugares falar de Jesus e é, experimentei profunda paz, grande alegria. Fui no presídio, fui em asilos, fui em hospital. Não muitas vezes no hospital, mas às vezes que eu fui, eu senti ali como quase como o fim do túnel, assim, como o final do caminhada ali, porque muita gente, a maioria da gente, depois que vai ali para o hospital, quando cai enfermo, gravemente enfermo, dali é o último degrau para se entregar ao Pai, a própria vida, render ao Pai a sua alma, o seu coração e a sua obra que a vida escreveu, o que a gente escreveu na vida, é por aí. Hoje eu não me declaro evangélico, porque isso seria mentira. Porque eu encontrei mais, aprendi mais, buscando e deixando-me conduzir pelo Espírito Santo, confiando em Jesus, do que exatamente em igrejas. Onde realmente assim eu fiquei extremamente decepcionado com o Evangelho da Prosperidade, assim, e ver as pessoas falando tipo um clichêzão, assim, né, com carimbador mesmo. Teve um tempo que tinha a história do carimbador maluco, e um carimbão mesmo, de chegar em igrejas diferentes e ver as mesmas falas, e ver assim, tipo, essa coisa que é horrorosa, grotesca, ver alguém dizer assim, quer ter um dízimo quer ter um salário de 10 mil reais, paga o dízimo de 1.000 reais. Eu quero ter um salário de 10 mil, por isso eu vou dar 1.000. Isso foi, é, e é aquela pregação insistente, na maioria das igrejas, falar de Malaquias 3:10, que nós estamos roubando de Deus, como se nós fôssemos judeus, como se nós vivêssemos no judaísmo. Paulo fala que a nossa oferta deve ser voluntária, deve ser de coração. E Jesus não pediu, os discípulos lá, os apóstolos, não pediram para Ananias dar tudo. Ele que ofereceu tudo e depois se arrependeu porque achou que era muito, resolveu dar só metade. A oferta é para ser de coração. Eu posso dar o dízimo, o trízimo, o que eu quiser que tiver no meu coração. Ninguém tem que me forçar a nada, ninguém tem que me dizer, me apelar para um drama de consciência, usando Malaquias 3:10, que na verdade era para os sacerdotes. Mas isso aí são detalhes, né? Eu acho que dentro das igrejas, sim, as pessoas são ensaiadas, são treinadas para viver dentro de uma ótica que tem conforme o seu líder. Se sair daquela regra ali, não é digno.
Eu já fui expulso de igreja, já fui expulso, e já houve situações que não necessariamente alguém me expulsou, mas as situações, os acontecimentos me forçaram a se retirar, a sair, porque ali eu não ia me criar, porque eu creio em Deus, a minha pregação é cristocêntrica, porque eu falo de Jesus, eu falo de cruz, e eu não procuro tapar sol com a peneira, eu não vou pregar nunca assim, ó, vocês fiquem bem tranquilos que nós vamos ser arrebatados. Não, eu quero que as pessoas se preparem, a minha pregação é para que as pessoas se preparem para o pior, para testemunhar a Jesus nas piores das circunstâncias. Não, e Jesus falou mesmo que nós seríamos expulsos da sinagoga se nós não tivéssemos de acordo, porque na verdade a maior parte das igrejas hoje está aliada com o mundo, com a política, com a cultura, com o contemporâneo. Mas cada um tem que responder pela sua própria vida. Cada um tem, para uns é cômodo ficar ali ir no culto, fazer da igreja o seu clube e dar de dedo nos outros, julgar os outros, medir os outros e até com desdém. Mas eu encontrei Jesus sim, e encontro Jesus todos os dias, porque Jesus disse: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. E negar a mim mesmo, eu não preciso estar em igreja nenhuma, porque eu tenho que negar a mim mesmo todos os dias, eu tenho que morrer para mim mesmo todos os dias, e eu tenho que aceitar a cruz. Hoje em dia, ninguém mais fala em cruz. Pode ser que alguma canção ou outra fale de cruz, assim como uma coisa melancólica, como uma coisa do passado que Jesus já fez. Hoje não cabe mais no contexto, hoje nós temos que prosperar, nós temos que comer o melhor dessa terra, hoje nós temos que ser grande, sermos campeões, sermos os bambambãs, porque crente sabe de tudo, crente tem sabedoria. Católico também, na renovação carismática, eles não são diferentes dos evangélicos. Mas eu não estou aqui querendo só criticar a igreja, eu estou querendo que as pessoas dentro das igrejas questionem, vejam que o que está sendo pregado, vejam que o alimento que estão recebendo, que estão passando, a doutrina, vendo se fala que se Jesus é o foco mesmo, se Jesus não virou aquele, não porque eu fiz o sacrifício, Deus tem que me abençoar, eu determino que seja assim. Isso eu já falei outras vezes, isso é uma grande palhaçada, é uma grande mentira. Jesus veio para aqueles que estavam em trevas, para os mais sofridos, e tem que ter cuidado com aqueles que estão se acreditando que são os primeiros da fila, e Jesus disse, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus prometeu sim, tereis aflições, vos perseguirão, vos odiarão, vos matarão, farão de tudo com vocês, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, esse receberá a coroa da vida. Que Deus te abençoe. E me perdoem se eu firo seus princípios, se eu... não é a minha intenção magoar ninguém. A intenção é produzir ovelhas que estejam prontas até para morrer se for preciso, pelo seu Jesus, pelo seu Senhor. Te abençoo, abençoa a tua vida, a tua casa, tua família, em nome de Jesus.